Será que a gente está tentando entender o século XXI usando ferramentas do século XX? Olha, segundo o cientista da inovação Carlos Nepomuceno, a resposta é um sonoro sim. E é justamente sobre o trabalho dele que a gente vai mergulhar hoje, para entender por que essa nossa era digital, ela não só pede, ela exige uma atualização radical na nossa forma de pensar a ciência. E essa frase, atribuída ao Tesla, é o ponto de partida perfeito para essa conversa. Pensa bem, a ciência não é um livro de regras escritas em pedra, né? É mais como um software que precisa de atualização constante. E aí vem a grande pergunta: se as teorias são perecíveis, será que as que a gente usa para entender a sociedade, já não passaram da data de validade? E aqui a gente chega no coração do problema. O mundo mudou e mudou radicalmente. Mas e as nossas ideias? Será que elas acompanharam essa mudança? A gente está usando as lentes certas para enxergar essa nova realidade? Ou, no fundo, a gente está tentando olhar para o futuro, mas pelo espelho retrovisor? Para investigar isso, vamos fazer um exercício. Pensa num artesão, num marceneiro. Um marceneiro de primeira sabe que o segredo de uma cadeira perfeita não está só na madeira, mas principalmente na qualidade das ferramentas, certo? Bom, na ciência, o princípio é exatamente o mesmo. Antes de sair por aí analisando o mundo, a gente precisa parar e olhar para a nossa própria oficina de ideias. E essa tal inspeção da oficina tem nome: ambientologia. A ideia é muito poderosa. Em vez de focar só no objeto de estudo, sei lá, a cadeira da nossa analogia, a gente dá um passo para trás e analisa o ambiente da pesquisa. As teorias que a gente está usando ainda são as melhores? Nossos conceitos eles estão afiados o suficiente? Então a gente pode pensar nisso como duas engrenagens que são essenciais. De um lado, a fenomenologia, que é a que foca no produto final, na cadeira. Do outro, a ambientologia, que cuida das ferramentas. Para a ciência avançar de verdade, essas duas engrenagens precisam girar juntas, em perfeita sincronia. É o único jeito de garantir que a gente não está tentando construir o futuro com ferramenta enferrujada do passado. Ok, beleza. Acho que ficou claro que a gente precisa checar as ferramentas. Mas por quê, exatamente? Bom, agora a gente vai fazer um trabalho meio de detetive histórico. Porque a chave para entender a revolução digital de hoje, acredite, está escondida lá atrás, na primeira grande revolução cognitiva da humanidade. Pensa só. Antes da gente desenvolver a fala, a nossa capacidade de cooperar era minúscula. A gente vivia em grupinhos bem pequenos. A oralidade, a fala, não foi só um jeito novo de se comunicar. Não, foi muito mais. Foi a primeira grande tecnologia cognitiva da humanidade. Foi o que nos deu o superpoder de criar mitos, de contar histórias, essa cola social que permitiu que milhares de pessoas se coordenassem para, enfim, construir as primeiras sociedades complexas. E o que o Yuval Noah Harari fala sobre isso é fundamental. A gente não domina o planeta porque somos individualmente mais fortes ou mais rápidos. Nada disso. O nosso grande segredo é a cooperação. E não qualquer cooperação. É uma cooperação flexível e em larga escala. E isso, essa mágica, só acontece por causa das tecnologias da mente. A fala foi a primeira delas. Mas o mais fascinante é que esse salto cognitivo não foi um evento isolado, um ponto fora da curva. Na verdade, ele revela um padrão, quase como um motor que impulsiona a história humana de novo e de novo. E o pulo do gato é, se a gente entende esse padrão, a gente consegue decifrar o que está acontecendo agora. Esse padrão tem, basicamente, 3 passos. É quase uma receita. Primeiro, surge uma nova tecnologia cognitiva, como a fala. Segundo, essa tecnologia abre as portas para um novo nível de cooperação em massa. E terceiro, essa nova forma de cooperar simplesmente transforma a sociedade por completo. Olha só, isso aconteceu com a fala, depois com a escrita, depois com a imprensa e adivinha? Está acontecendo de novo agora com o digital. E pronto. Isso nos traz de volta para o hoje. A revolução digital não é uma coisa completamente nova, do zero. É, na verdade, a mais recente volta daquela antiga engrenagem da história. E se o padrão se repete, a conclusão é, bem, inevitável, né? Nossas ferramentas científicas, que foram criadas para o mundo analógico, muito provavelmente estão obsoletas. E aqui a gente bate no centro do problema. As nossas ciências sociais, as tradicionais, foram pensadas para analisar a sociedade como se ela fosse uma fotografia, sabe? Um momento congelado no tempo, estático. Só que a história mostra o contrário. A humanidade é um filme, é um processo de reinvenção que não para nunca. Então, a gente precisa de uma ciência que consiga, de fato, acompanhar esse movimento.
E é exatamente para isso que surge a tal da ciência da inovação, proposta pelo Nepomuceno. Dá para pensar nela como uma ciência social 2.0, sabe? Uma versão atualizada para esse nosso mundo que está sempre mudando. A premissa é bem simples, na verdade. Inovação não é um evento raro que acontece de vez em quando. Não, é um motor central da história humana. É o que nos força a evoluir continuamente. Tá, mas como é que esse motor funciona na prática? O modelo que ele propõe, chamado de ciência da inovação bimodal, nos dá um mapa bem claro de como o progresso humano acontece de verdade. Esse motor funciona num ciclo de 3 fases. Primeiro, a população cresce e com mais gente vem mais complexidade, novos desafios. Segundo, essa complexidade toda exige, quase força, o surgimento de novas tecnologias cognitivas. E terceiro, essas novas tecnologias permitem que a gente dê novos saltos de cooperação para conseguir gerenciar essa complexidade toda. E o ponto é, esse ciclo nunca para. Legal, mas e daí? Qual é o impacto prático disso tudo? Bom, o ponto-chave é que essa nova ciência não é só uma teoria abstrata lá no mundo das ideias, não. Ela nos oferece uma fundação, uma base nova e muito mais forte para a gente reconstruir todo o nosso entendimento sobre a sociedade. Para a gente conseguir visualizar isso, vamos usar uma última analogia que é genial, a do hotel conceitual. É uma forma incrível de entender como a arquitetura do conhecimento humano funciona. Imagina um hotel. A ciência da inovação seria o saguão, a fundação, a base de tudo. É ali no saguão que a gente define as regras do jogo. O que é o ser humano, como a história funciona. E todas as outras ciências, economia, psicologia, educação, são como os quartos do hotel. Todos eles se conectam a esse saguão e, claro, dependem das definições que foram estabelecidas lá na base. E aqui vem o ponto crucial. O que acontece se a fundação desse saguão estiver rachada? Se a nossa ideia sobre o ser humano e a história estiver equivocada? Bom, essa rachadura vai se espalhar por todos os quartos. Não adianta nada a gente ficar tentando reformar o quarto da economia ou da educação se a base de tudo, o saguão, está comprometida. A gente precisa consertar o saguão primeiro. E com essa fundação sólida, a gente ganha uma ferramenta para analisar o mundo em 3 camadas, que estão todas conectadas. Primeiro, a camada civilizacional, as grandes viradas que afetam toda a humanidade, tipo a internet. Depois, a camada coletiva, como os grupos, as empresas, as organizações se adaptam a isso. E, por fim, a camada pessoal, como tudo isso impacta a vida de cada um. No fim das contas, a grande lição é uma mudança de perspectiva. A história humana não é uma foto estática para a gente admirar num museu. É um processo, um filme em constante construção. A ciência da inovação nos oferece as ferramentas para a gente conseguir entender esse processo. E a pergunta que fica é: será que estamos prontos para abandonar os mapas antigos e finalmente abraçar a complexidade desse novo território?